Manuel Paiva, bom dia, boa terça-feira. Bom dia, Patrick. Bom dia, Cazé. Bom dia, senhores ouvintes da CBN. É um prazer estar com você, Cazé. E também com você, Patrick. Tudo bem com você, Manuel? Como é que você está? Graças a Deus, né? Essa semana de muita perspectiva, uma semana de reflexão, tá? Por quê, Patrick? Ontem começou aquela que nós chamamos a Semana Nacional do Trânsito, né? Que sempre começa do dia 18 a 25 de setembro, né? E, na realidade, é um momento de nós refletirmos, sabe, Patrick, sobre a forma que nós estamos nos deslocando nas cidades, né? Esses enormes problemas que nós temos com o uso excessivo dos veículos, dos automotores, que pode causar danos ao meio ambiente e ao bem-estar das pessoas. E é o momento de nós refletirmos de que maneira nós podemos nos deslocar, né, sendo menos agressivo ao meio ambiente e que nós possamos nos sentir melhor. É um momento de reflexão, tá? Para que nós possamos discutir tudo isso. Não só agressivos ao meio ambiente, né, Manuel? Mas tentar diminuir o estresse, eu diria também. Eu acho que o trânsito, eu já disse isso aqui algumas vezes, é uma grande fonte de estresse. Você pode estar bem, você pega um trânsito, dirige ali 1 hora e meia, acabou. Dependendo da situação que você passar, você passa por alguns momentos de estresse no trânsito, viu, meu amigo? Não sei você, comigo acontece bastante. Acho que a gente tem que... Né, aquele famoso seja legal no trânsito, sabe? Sou legal no trânsito, muita gente não é. Mas enfim, a gente podia usar essa semana para pensar nisso também, né? Claro, Patrick, olha só. Patrick, porque se nós não colocarmos isso no inconsciente coletivo, de que, principalmente dos nossos dirigentes, que as pessoas são mais importantes de que qualquer sistema, de que qualquer modal de transporte. E que a nossa mobilidade nas cidades, elas têm que ser de uma maneira inclusiva para todo mundo. Ela tem que ser amigável, ela tem que ser sustentável, ela tem que ser integrada. Para que nós possamos fazer como as crianças fazem, sabe, Patrick? As crianças, quando vão, o que é o trabalho das crianças? É brincar, né? O que quando a gente se desloca, a gente vai feliz, a gente está brincando, a gente está leve, né? A gente está menos agressivo. É por isso que nós não podemos nos esquecer, Patrick, que nós temos a maior malha hidroviária do mundo, fluvial, né? Ou seja, é no Rio, Patrick, que nós nos encontramos nessa simbiose com a natureza, com a paz, com a tranquilidade, com a contemplação, com baixar a bola, baixar as nossas tensões, né? Os nossos rios, eles são navegáveis durante todo o ano eles são navegáveis. Portanto, a nossa matriz de mobilidade do nosso estado, da nossa região, é através dos rios, é através do modal hidroviário, né? Ou seja, o modal hidroviário é o momento de nós refletirmos, Patrick, que começar daí, né, que não foi à toa que lá no nosso DNA, na nossa certidão de nascimento, lá no final do século XIX, no áureo tempo da borracha, quando os ingleses começaram a pensar essa cidade de duas maneiras. É importante usar o caminho natural da região, os rios. É importante, quando nós viermos para a terra, nós também convivermos de uma maneira amigável, de uma maneira integrada, de uma maneira acessível, de uma maneira muito conectada com todo mundo, né? Você veja, nós temos o nosso porto. O porto é a nossa maior obra de engenharia e que nos faz o maior porto fluvial do mundo. É o terceiro maior porto exportador do país, né? Ele é original no Brasil, né? Ele data, Patrick, de 1907.
Vejam só, até hoje ele é um ponto de referência para nós. Até hoje ele representa o ícone que os nossos antepassados mostraram o seguinte: olha, a Amazônia, o Amazonas, ele precisa valorizar, ele precisa melhorar, ele precisa ampliar a sua infraestrutura portuária. Para quê? Volta aquele princípio que toda mobilidade, seja ela urbana, intermunicipal, interestadual, ela tem que ter o homem em primeiro lugar, as pessoas como ponto de foco. Então, na realidade, o porto nosso representa isso. Ele sempre foi um porto acessível, moderno, ele sempre foi contemporâneo, ele sempre foi inclusivo, ele sempre foi de uma maneira economicamente exemplar para todo o planeta, e ele foi o nosso ícone de que alimentou o nosso maior projeto econômico, tá? Depois da Zona Franca de Manaus, que foi o tempo da borracha. Então começou daí. Então é preciso de que, quando nós refletimos isso, o transporte rodoviário, ele é importante, não só, Patrick, porque mais de 89% da população que vive em Manaus e região metropolitana utiliza o transporte hidroviário como seu meio de transporte, não é? É a grande maioria da população. Então, na realidade, Patrick, se nós temos que apelar e refletir para que é necessário, imprescindível, inadiável, fundamental, que nós tenhamos um grande terminal interestadual, hidroviário, na nossa cidade, para que passageiros e cargas possam conectar com o nosso interior, com os estados, com o Brasil, com o mundo, de uma maneira confortável, amigável, sem estresse, no meio de transporte muito forte. Nós temos aqui, Patrick, um empresário, Jaime Benchimol, que é o diretor-presidente do Grupo Fogás. Ele, em uma de suas palestras, ele sempre disse: se o Amazonas tivesse uma rede de portos para passageiros e cargas utilizáveis, modernos, em cada município, a nossa economia, a nossa situação seria melhor, porque o nosso grande problema é logístico. O nosso grande problema é de como as pessoas se deslocam, é como as pessoas andam pelo nosso estado, é como elas fazem isso. E eu vejo, sabe, Patrick, às vezes um preconceito quando se dizem: olha, o transporte hidroviário de passageiros intramunicipal, ou seja, dentro do município de Manaus, ele é caro. É caro quanto? Custa 40 milhões? Patrick, você sabe quanto é que nós pagamos de subsídio ao transporte coletivo urbano todo mês? Mais de 35 milhões de reais. Por que não melhorar essa nossa malha hidroviária? Vamos lá, melhorando o porto de São Raimundo, melhorando um porto lá no Tarumã, melhorando um porto lá no Educandos, melhorando um porto lá no Ceasa, e que está previsto no nosso Plano Municipal de Mobilidade Urbana. Por que não nós melhorarmos essa infraestrutura mínima de conforto, de acessibilidade, de melhor condições para que o passageiro possa esperar, possa embarcar, possa desembarcar com segurança, com informação, com dignidade, porque hoje nós embarcamos e desembarcamos ao longo do Rio Negro de uma maneira vil, de uma maneira deplorável. Como é feito esse embarque e desembarque ao longo ali da Manaus moderna? É deprimente como as pessoas são tratadas. As pessoas que saem daqui para ou a trabalho ou a lazer, ou a necessidade de mandar uma carga, é
insustentável essa situação. Então é importante que nós tenhamos, Manaus já cabe isso, para que as pessoas, Patrick, elas possam efetivamente ter uma opção de escolher de que modo, de que forma e ocasião elas possam se deslocar com mais segurança, conforto, economicidade, qualidade do serviço e tratamento adequado que a nossa população merece. Eu sou um entusiasta grandemente do fortalecimento do transporte hidroviário. Não precisa ser estatal. A iniciativa privada faz isso de uma maneira muito competente, faz isso de uma maneira muito aceitável. Ela, o que precisa é o governo, é o poder público fazer a sua parte, melhorar a infraestrutura para que as pessoas possam ter acesso com dignidade, com conforto e, principalmente, com respeito, atendendo essa nossa necessidade que está na nossa veia, está no nosso DNA. Os amazônidas vivem no Rio, convivem com o Rio, nascem no Rio, e o Rio é o seu principal meio de deslocamento na nossa bela e potente região amazônica. Manuel Paiva esteve conosco então falando sobre transporte hidroviário. Manuel, te agradeço, viu, pelas informações, pela sua colaboração. Uma ótima terça para você, uma excelente semana e até a próxima. Um forte abraço e que todos nessa semana, Patrick, vamos refletir a Semana Nacional do Trânsito, onde no trânsito a escolha é a vida. A vida, as pessoas são mais importantes do que os automóveis e que os sistemas. Um forte abraço a todos, um bom dia. Forte abraço. Aliás, bem lembrado, né, pelo Manuel, o